Fala pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Vamos lá para a aula de hoje? Essa é a aula 2 do terceiro bimestre. A gente vai falar sobre o rap e a rima, né? A gente está aí aprendendo um pouquinho sobre o texto lírico e vimos a letra de canção como sendo um gênero, né? Ou seja, o fruto da árvore que é o texto lírico. Para a gente relembrar aí, o texto lírico é aquele texto que expressa sentimentos e é escrito em versos e parágrafos e possui a rima, tá? Hoje a gente vai ver um outro fruto dessa árvore do texto lírico, que é o rap. E conhecer como é que faz as rimas nesse estilo de texto. Vamos seguindo aí, né? Vamos entrar e mergulhar no que seria o rap, tá? O rap, a expressão rap provém da língua inglesa, com o sentido de ritmo and poetry, traduzindo ritmo e poesia. Ou seja, bem parecido com o que a gente tem noção de que é o texto lírico, correto? Ritmo, poesia, tá? Esse estilo é assim denominado porque mescla um ritmo intenso com rimas poéticas, integrando o cenário cultural conhecido como hip hop, tá? Hip hop é um movimento cultural que tem dança, que tem pintura, que tem tudo e tem a parte musical que é configurado através do rap, tá? Nascido na Jamaica, ele se transformou em um produto comercializável entre os norte-americanos. O que está querendo dizer? O rap é de origem jamaicana, mas foi nos Estados Unidos que virou essa sensação que a gente conhece hoje em dia, tá? Então, a gente sabendo um pouquinho do rap, a gente já tem uma ideia de que, né, que o rap mescla ritmo e poesia, e nesse sentido, por ter ritmo e ter poesia, a gente vai dizer que faz parte do tipo do texto lírico. Então, nada mais, nada menos, assim como a letra de canção, o rap é um fruto da árvore do gênero, do tipo textual lírico, que são, como eu falei, aquele tipo de texto que tem expressão de sentimento. O objetivo desse texto lírico é a expressão de sentimento, e é escrito em versos organizados em estrofes e possui a rima, tá? Vamos ver aí um exemplo, só para a gente ter uma figuração. Não vou cantar nem nada, porque eu não sou bom cantor para isso, mas só para a gente ter uma ideia de uma visão de rap, como que o rap faz parte do texto lírico, tá? É um rap chamado Tempos Difíceis, ok? Olha, observa aí, quando eu falo, ó, eu vou dizer porque o mundo é assim, poderia ser melhor, mas ele é tão ruim, tempos difíceis, está difícil de viver, procuramos um motivo vivo, mas ninguém sabe dizer. Só quero que vocês observam aí, né, que se a gente for analisar mais profundamente, a gente vai perceber que o eu lírico, a gente vai conhecer nas próximas aulas o que é o eu lírico, tá? Mas, só adiantando aqui, o eu lírico sempre vai ser a voz, o personagem, vamos botar assim entre aspas, que vai expressar o sentimento dentro do texto lírico. Se ele é feito para expressar sentimento, alguém tem que expressar esse sentimento. E é o chamado eu lírico, tá? A gente pode observar aí que está expressando um sentimento, tá? Não vou aqui interpretar a questão do sentimento, eu só quero que vocês observem que tem a expressão do sentimento, tem os versos, ó, eu vou dizer porque o mundo é assim, é uma linha, é o verso, tem um conjunto de versos que é a estrofe, que é chamado os parágrafos. Observa como está pulando uma linha para poder iniciar outra estrofe, né? Então, quando eu tenho um conjunto de versos, eu formo uma estrofe e marco a estrofe quando eu pulo uma linha, tá? E tem o ritmo, ok? E como é uma música, lá embaixo, quando tem, enfim, tempos difíceis, tempos difíceis, esse é o refrão. Você lembra que a característica da letra de canção é ter uma estrofe que se repete em toda a música? Eu só peguei a primeira parte da música.
a partir do refrão vai ter a segunda parte e vai terminar novamente no refrão. Só para a gente observar as características aí do texto lírico da letra de canção, ok? Agora, galera, a gente tem que aprender a rimar, né? Já que a gente fala tanto rima, como que rima dentro da letra de canção? Vamos aprender a fazer essa rima aí. Primeira coisa, a gente tem que entender as palavras que rimam, tá? Eu quero agora que vocês mudem a visão de vocês para uma coisa, tá? Quando a gente fala rimar em texto lírico, ou seja, rimar na música, na poesia, no rap, na letra de canção, a gente tem que prestar atenção no som das palavras, tá? Por quê? Porque a gente consegue rimar através do som, ok? E não na palavra em si, apenas no som que as palavras produzem, ok? Então, para rimar, a gente tem que entender o som. Vamos ver por que essas palavras rimam. Observa, amor. Amor é uma palavra que rima com flor, calor e beija-flor. Por que eles estão rimando? Lembre-se que eu estou preocupado com o som e não com a palavra em si. Ó, quando eu tenho o som or de amor, ó, or de amor, é o mesmo som final que aparece em flor, em calor e beija-flor. Então essas palavras estão rimando porque elas têm sons parecidos, tá? Ou melhor, iguais no final de suas palavras, ok? Então, no final das palavras, tem sons iguais. Então, essa é uma ideia para a gente ter. As palavras rimam quando elas têm sons iguais na mesma posição. Se for no final da palavra, todas as palavras têm que ter um som igual no seu final. Se for no meio, todas as palavras têm que ter som igual no meio, e no início, todas as palavras têm que ter som igual no início. Então, amor rima com flor, calor, beija-flor, porque tem um som or igual no final das palavras, tá? Vida rima com ida, cingida e colhida. Por que essas palavras rimam? Porque tem som igual. Ida, tá? Ida no término das palavras, ó, no meio e no fim das palavras, né? Vida, ida, cingida e colhida. Então, o som ida se repete no meio e no fim das palavras. Coração rima com grão, com bênção, com missão, porque tem um som são no final das palavras. Ou melhor, tem um som ão no final das palavras. Por isso que rima com grão, com bênção e missão, tá? Mundo rima com fecundo, com profundo e com tudo, porque tem um som do no final das palavras iguais. Ó, fecundo, profundo e com tudo. Som do nos seus finais da palavra. Então, aqui a gente começou a perceber que as palavras vão rimar quando tem sons iguais na mesma posição delas, no meio, no fim ou no início, tá? Aí vamos entender, depois que a gente percebeu que as palavras rimam, vamos entender o tipo de rima, tá? O tipo de rima que a gente vai ter no verso, tá? A gente tem que pensar. A gente entendeu como que as palavras rimam, só que essas palavras no texto lírico vão estar escritas em versos e estrofes. Então, como que a gente vai rimar num poema, tá? Numa letra de canção, no rap e por aí vai. As rimas são recursos classificados de diversas maneiras. Então, tem várias formas de a gente fazer um tipo de rima. E geralmente ocorre a cada 2 ou mais versos. Então, a gente vai rimar, a gente vai encontrar palavras que rimam, tá? A cada 2 ou mais versos. Como assim? A gente vai perceber. Então, é importante a gente entender aqui que vão ter palavras com sons iguais no início, no meio ou no fim, a cada 2 ou mais versos.
e tem variadas formas de se rimar, tá? A gente vai aprender uma forma que é a mais conhecida, a mais comum de a gente se encontrar, e numa outra aula a gente vai aprender uma outra forma, tá? Então, a partir de agora, depois que aprender, quando a gente tem que escrever gêneros textuais do texto lírico, como a letra de canção, o rap, o poema que a gente vai aprender mais pra frente, aí a gente já sabe como rimar as palavras e como fazer a rima nesse texto lírico, tá? Então vamos seguindo aí. Então a gente vai aprender a rima conforme a posição da rima no verso. Então a gente vai aprender agora a rimar conforme a posição dessas palavras que rimam estão no verso. Vão ser dois tipos aí de primeira, a rima interna e a rima externa. Tranquilo, sem problema nenhum. Olha lá, vamos entender a rima interna. Também chamada de rima interior, ela ocorre no meio dos versos. O que isso está querendo dizer aqui? Que na rima interna, as palavras que rimam estarão dentro do mesmo verso. Então, na rima interna, as palavras que rimam estão dentro do mesmo verso. Vamos aí no exemplo. O ar, a folha, a fuga. No lago, um círculo vago. No rosto, uma ruga. Então, vamos lá. O ar, a folha, a fuga. No lago, um círculo vago. No rosto, uma ruga. Observe, essas palavras estão destacadas. Lago e vago. Essas palavras estão rimando? Sim. Elas possuem o mesmo som do meio para o final. Ou seja, o mesmo som na mesma posição na palavra. Qual é o som que são rimados? Som de ago, certo? Então, lago e vago rimam. Tranquilo. Essa é uma rima interna. Por que é uma rima interna? Porque essas palavras que estão rimando estão dentro do mesmo verso. Que no meu trecho aí que eu botei é o segundo verso, tá? Então, por isso que é rima interna, ok? Ao contrário da interna, a gente vai ter a rima externa, também chamada de rima final. É a forma mais utilizada. A gente utiliza mais a rima externa para fazer a rima. Olha, não quer dizer em nenhum momento que eu, fazendo a rima interna, não possa fazer rima externa, nem fazendo a rima externa, não possa fazer a rima interna. Eu posso ter várias rimas dentro do mesmo poema, só que a gente vai classificar dessas formas, tá? Então, o que vai ocorrer na rima externa? As palavras que rimam vão estar, em primeiro momento, em versos diferentes, combinadas em 2 a 2 ou mais, ou seja, a cada 2 versos a gente vai ter as palavras que rimam, ou mais versos vamos ter as palavras que rimam, e essas palavras na rima externa, que vão rimar, sempre estão no final do verso. Como assim? Vamos ver? Olha lá. O poeta é o fingidor. Finge tão completamente, que chega a fingir que é a dor que deveras sente. Observa as palavras destacadas aí. Olha, eu tenho as palavras fingidor rimando com dor, porque tem o som dor no final das palavras, beleza? Dessas palavras. Então, são essas palavras que estão rimando. E tem completamente rimando com sente, porque eu tenho um som ente rimando no final, meio para o final dessas palavras, ok? Agora, por que é uma rima externa? Porque elas estão no final de cada verso, estão combinadas a cada 2 versos. Ó, o primeiro combinado com o terceiro e o segundo combinado com o quarto, tá? Ou seja, nós temos rimas nos versos pares combinadas e rimas nos versos ímpares combinadas. Essa é uma forma de rimar. Então, eu tenho 1 com 3 palavras que rimam no seu final de verso e 2 com 4 palavras que rimam no final do verso. Por que é uma rima externa?
Porque eu tenho as palavras que rimam num final de cada verso e as palavras que estão rimando entre si estão em versos diferentes, ok? Diferentemente da rima interna, que as palavras que rimam estão dentro do mesmo verso. Então, essa é a primeira forma de a gente fazer rima que a gente vai aprender, ok? Agora, quando a gente for escrever um texto lírico que expressa sentimento, que é constituído em versos e estrofes e que tem rima, a gente já começou a entender como rimar aí, tá? Galera, chegamos ao fim da nossa aula e a gente se vê em breve, pessoal. Tchau, tchau.